Lá no Reinaldo Azevedo, Mota no arame. O que vem após a urgência, não há pacificação com os golpistas. Deixa eu ver aqui algumas questões, só para a gente poder seguir aqui. Gente, não esqueçam, mandem superchats. Obrigado, querida Aline! A Aline já mandou aí, ó. Mandou superchats pra gente, coisa boa. A gente precisa dessa contribuição de vocês, tá, gente? Façam essas ajudas. Falta 105, 147 agora, né? E vamos seguindo aqui pra gente poder fazer bem o nosso trabalho. Tô mandando um dado só. Vamos lá, queridos. Vamos lá começar aqui lendo a coluna do Reinaldo. Obrigado aí, Aline Oliveira. Deixa eu atualizar aqui a nossa metinha. Faltando um membro e 147 pilas. Tá faltando bastante ainda, gente. 9h14 da manhã. E a gente vai trazer também aí o furo do ICL Notícias. Não há pacificação com golpistas. A Câmara viveu na terça e na quarta 2 dos dias mais vergonhosos da sua história, entre os 3 piores da sua redemocratização. O primeiro na cronologia, foi a autorização da abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Quem te viu, quem te vê, hein, Reinaldão, que você fala hoje da Dilma. Anteontem se assistiu à aprovação da PEC da blindagem, com o voto secreto e tudo que os criminosos têm direito. Ontem, no fim da noite, por 311 votos a 163, viu-se a aprovação da urgência para um projeto de anistia que nem existe ainda, urgência de não se sabe o quê. Pensemos pelo fim, para que não nos percamos na trama e nas tramóias. Se um projeto de impunidade ampla, geral e restrita, nego-me a chamar de anistia, a vagabundagem defendida por fuleiros for aprovado, será considerado pelo Supremo aquilo que é inconstitucional. Até Luiz Fux sabe disso e o é de 2 modos principais, porque o Congresso não é corte revisora do Supremo, porque a interpretação óbvia do inciso do artigo 5º, toda ele cláusula pétrea, que não pode ter garantias subtraídas nem por emenda, assim determina. Lá está escrito, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Nem é preciso excesso de sagacidade para concluir que um crime imprescritível não é passível de anistia. Se os valentes quiserem, ainda assim, testar o Supremo sobre o tema, eles podem ficar à vontade. Já sabemos o que se tem em perspectiva e ignoro se o Supremo Tribunal Federal terá de bater a Constituição na mesa e dizer isso não. Espero que se evite isso no futuro. Em matéria de Câmara, no entanto, eu jamais apostaria as minhas cordas vocais. Há muito daquele ambiente que lembra o Vale Couto de Arruaceiros. Assim como quem entra no inferno, a esperança fica do lado de fora. Preparem-se para qualquer baixaria. Recuando algumas coisas, agora é preciso voltar algumas casas no jogo e no tempo. Como se sabe, usou-se um texto do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos, que anistia todos os golpistas sem medo de fazer o país infeliz, só para ter um documento que justificasse a urgência. O troço, no entanto, não é para valer, como deixou claro o próprio presidente da Câmara, esse inefável às avessas Hugo Mota, segundo a Ana Lesnovski, que é um invertebrado, do Republicanos do Paraíba. O texto, ele explicou, ainda será construído até quando? Não há um prazo definido. Consta que se vai tentar substituir a anistia por uma proposta de redução de penas que poderia beneficiar Jair Bolsonaro e os demais golpistas. Eu mesmo já havia sugerido em fevereiro deste ano que, se a intenção era minorar as agruras da turma do 8 de janeiro, que se aprovasse o abrandamento de algumas punições, com validade exclusiva para alguns dos que invadiram as respectivas sedes dos 3 poderes, mas jamais para os chefões da esbórnia golpista. Acrescente-se, na minha proposta, crimes como tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe passariam a ter penas maiores no futuro. Como a lei só retroage para beneficiar os réus, nunca para prejudicar, os peixes pequenos teriam um alívio de pena, mas nada mudaria para golpistas graúdos do presente e tudo ficaria bem pior para os afastados do futuro. Mas, claro, não há coisa nos 3 reinos da natureza que o Centrão e os bolsonaristas não consigam piorar. Agora se fala que, caso constatem que a impunidade arregaçada não terá futuro,
vai se buscar uma solução para a redução da pena também para os chefões da tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente. Duvido bastante da existência de uma espécie de solução de compromisso. A turma que aprovou a PEC da ladroagem e a urgência para a anistia está se sentindo empoderada. Já temos, claro, os bolsonaristas que não sabem perder, mas eles também não sabem ganhar. Reportagem da Folha publicada ontem sustenta: integrantes do Centrão, liderados pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, fecharam de forma sigilosa os termos de um acordo com uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal como alternativa a uma anistia ampla aos condenados por tentativa de golpe de Estado. O acerto foi feito às portas fechadas e está sendo negado publicamente por ministros da Corte. A Folha apurou que o acordo envolve a votação de um projeto que reduz as penas pelos atos golpistas, a garantia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderá cumprir pena em regime de domiciliar e a rejeição de qualquer forma de perdão pelos crimes julgados pelo STF. O ministro Alexandre de Moraes reagiu com uma nota à imprensa que diz o seguinte: ministro Alexandre de Moraes, relator dos casos sobre a tentativa de golpe de Estado no Brasil, desmente reportagem da Folha de São Paulo que traz afirmações totalmente inverídicas sobre um fantasioso acordo. O STF não faz acordos, o STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela primeira turma da Corte após o devido processo legal. Segundo a apuração do jornal, Mota deve escolher Paulinho da Força do Solidariedade como relator do novo texto. Seria ele a tentar conciliar o abrandamento das penas sem anistia. Quadratura do círculo. Concluída a votação de urgência, Mota discursou em um tom um tanto elevado. O Brasil precisa de pacificação, não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado no futuro e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos do 8 de janeiro de 23. É no plenário que as ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio, respeitando o regimento interno e o colégio dos líderes, não para impor uma verdade, mas para garantir que todas sejam ouvidas. Hoje pautamos a urgência de um projeto de lei do deputado Marcelo Crivella para discutir o tema, a quem cumprimento. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. E sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E nesse caminho de construção coletiva, eu quero reafirmar a mensagem que guia a nossa gestão. O Brasil precisa de pacificação, cabe ao plenário soberano decidir. Para esse plenário, Ulisses Guimarães é o coração da República. Muito obrigado a todos. Que nojento esse final. Coitado Ulisses. Mota chegou ao topo da Câmara com a fama de quem conseguia se equilibrar no arame. Já escrevi a respeito, até agora seu coração bateu em ritmo de extrema-direita bolsonarista. O discurso acima parece bom, mas como se nota, o deputado trata como teses conflitantes e ambas respeitáveis, defesa do Estado de Direito e continuidade da tentativa de golpe, agora por intermédio da anistia. Não, só um lado é respeitável porque é afinado com a Constituição, o outro pretende rasgá-la. De resto, a palavra pacificação é irmã gêmea da polarização, são duas embusteiras. Não há dúvida de que o polo é a extrema-direita golpista, mas qual outro? A democracia? Como é que se podem pacificar um golpista e um democrata? O golpismo aprenderia um pouco de democracia, a democracia um pouco de golpismo, mas, nesse caso, o regime democrático é que morreria no fim. Todos precisam o tempo todo de pacificação, mas não com golpistas, que tem que ir para a cadeia, uma pré-condição para a paz. Ótimo texto aí do Reinaldão. O Mota no arame, né? O Mota no arame. Vamos lá para a gente poder seguir aqui, fazendo bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Espera só um pouquinho. Vamos lá, meus caras, minhas caras, para a gente poder seguir aqui fazendo bem. Se Ulisses Guimarães estivesse vivo, diria ódio e nojo ao Hugo Mota. Exato.
Exato. Se ele não diria algo pior, né? Fala pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.